Por que você começa e não termina? Olá, eu sou Cláudio Gomes. Eu trabalho com a constelação universal dos orixás, um método que integra espiritualidade e estrutura interna. Aqui nós não falamos apenas de energia, não. Nós falamos de consciência, responsabilidade e transformação prática. Na semana passada, no vídeo anterior, eu falei de Oxum, né? Sobre Oxum e prosperidade. Falei do fluxo, falei sobre valor, sobre merecimento. Mas existe algo que eu quero falar para você, que você precisa entender, que precisa acontecer depois do fluxo. O que é isso? Ação, tá? Porque não adianta reconhecer, por exemplo, o seu próprio valor se você não atravessa a estrada. Hoje eu quero falar sobre Ogum. O que tem a ver Ogum nesse contexto? Quando falamos de Ogum, não estamos falando apenas, né, do arquétipo religioso, estamos falando do princípio universal da direção e do movimento estratégico. Ogum representa isso. Ogum é aquele que abre caminhos. Mas entenda, abrir caminhos não significa sair destruindo tudo, sabe? É saber para onde ir. Ogum ele representa decisão, foco, coragem, né? Disciplina, confronto saudável, execução. Se por um lado Oxum representa o fluxo, é o próprio fluxo, Ogum é a ponte para que esse fluxo possa atravessar. E qual o problema contemporâneo, o problema de hoje em dia? Vivemos numa geração que começa muito e termina pouco. É muita iniciativa e pouca acabativa, sabe? São cursos iniciados, projetos interrompidos, planos abandonados. E não é falta de capacidade, é falta de direção energética. É isso mesmo. Às vezes, a pessoa até sabe o que quer, mas não sustenta o processo. E isso não é apenas procrastinação, tão conhecida. Pode ser uma desorganização no campo de Ogum que está acontecendo aí. E como é que esse equilíbrio de Ogum ele se manifesta? Como é que você pode identificar esse possível desequilíbrio? Alguns sinais visíveis são começar empolgado a algo, né? E perder a força no meio. Sabe, você começa com aquela toda empolgação, daí a pouco perde a força e para tudo. Evita confrontos necessários, eles são necessários, você evita. Medo de dizer não, pode ser um deles também. Dispersão constante, qualquer coisa dispersa o seu foco, aquilo que você estava fazendo, que era necessário, você deixa aí. Excesso de planejamento e pouca execução. Vive no mundo das ideias, né? Muito ar, mundo das ideias. Raiva reprimida, você guarda aquela raiva e não consegue ir. Então, esses são alguns dos sinais do Ogum desorganizado. Perceba algo importante aqui. Ogum, ele não é agressividade, tá? Embora representa com a espada e tal, mas ele não é agressividade. Ele é clareza de direção. Ele corta o que precisa cortar para abrir o caminho, mas não de forma agressiva. Quando o Ogum está em excesso, por exemplo, vira dureza. Agora, quando ele está em falta, vira dispersão. Então, veja os extremos. E o que tem a ver isso com o vídeo anterior que eu falei? Quando eu falei no vídeo anterior sobre o Oxum, né, e o fluxo, fluxo sem direção vira inundação. Percebe? Se por um lado o Oxum traz valor, Ogum protege esse valor. Se você reconhece que merece prosperar, merece crescer, mas não enfrenta o medo de agir, o fluxo se perde. Compreende? Então, assim, muitas pessoas têm Oxum ativa na vida delas, esse fluxo, a questão do merecimento, são sensíveis, são talentosas, mas tem um Ogum fragilizado, esse da ação. E aí vivem no campo das ideias. Muita ideia, pouca ação. E a raiz estrutural disso pode estar, sabe como? Às vezes, agir foi perigoso na sua história. Pode ter sido. Talvez alguém na sua família que se destacou sofreu rejeição. Talvez confrontar virou algo que foi motivo de punição, né? Você foi punido, por exemplo. Talvez expressar força foi interpretado como uma rebeldia por quem não entendia. E o inconsciente ele aprende
Ele diz o seguinte: é mais seguro não avançar. Deixa eu ficar quietinho aqui, entende? E Ogum, ele recolhe, ele fica lá quietinho. A constelação universal dos orixás observa esse movimento não como falha, sabe? Mas como proteção antiga. Ele te protege para que você não passe pelo mesmo problema. E aí eu faço uma pergunta essencial para você. Você está evitando o confronto da sua própria vida? E olha, confrontar não é brigar. Confrontar não é brigar, certo? É dizer, eu escolho, eu vou, eu termino. Ogum não pede violência, eu repito, ele não pede violência, ele pede postura, ok? E eu quero que você reflita. Eu vou te propor algo simples para que você reflita na sua vida. Escolha uma coisa que você começou e ainda não terminou. Apenas uma só. E se pergunte: eu realmente quero isso? Ou tenho medo que isso aconteça? Tenho medo de conseguir isso? Seja sincero ou sincera. Às vezes o medo não é do fracasso, é do sucesso. E ele pode ser inconsciente. Você pode falar, mas como que eu vou ter medo do sucesso? É inconsciente. E Ogum, ele exige responsabilidade sobre o próprio crescimento. Entende? Então, propósito é visão, valor é reconhecimento, mas direção é escolha. Você escolhe a direção para onde você quer seguir. Então, sem Ogum, a vida vira apenas intenção, as ideias. Com Ogum, a vida vira caminho, porque você tem um norte, né? Decidido onde você quer chegar. Autoconhecimento não é apenas entender, é reorganizar. Saber, muita gente sabe, mas e daí? É preciso reorganizar. E se você sente que é o momento de aprofundar, o link para falar comigo está aqui na descrição. Venha conhecer a Constelação Universal dos Orixás, onde você pode destravar várias áreas da sua vida, assim como centenas de pessoas estão fazendo. Sem estrutura, não há expansão. Não tente, porque se não tiver estrutura interna, você não vai expandir. Na próxima semana, eu vou falar sobre justiça interna e culpa, o princípio de Xangô, né? O arquétipo lá da justiça. Porque depois que você age, no caso com Ogum, você precisa equilibrar, né? Sem a justiça também não vai, entende? Até o próximo vídeo. Axé.